eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus falando com seus discípulos. E se não houver mentira na mensagem, é o Senhor Jesus falando com a gente. Amém? E o Senhor afirma o que iria acontecer com eles depois que eles recebessem o Espírito Santo. Amém? A Bíblia não fala que a pessoa tem o Espírito Santo e depois deixa nosso critério para começar a falar e ensinar o que acontece. A Bíblia não faz isso. Deus falou que deu, dá, mas falou como se recebe e depois falou, explicou para todo mundo na Bíblia o que acontece depois que recebe, para não deixar ninguém se justificando, porque senão o homem começa a ensinar que recebe de uma certa forma e vive como quer, e isso é engano do pecado. Amém? Isso é engano do pecado. Isso tudo só acontece depois que passa a crer em Jesus. Isso aqui tudo é depois que passa a ter fé em Jesus. E com isso eu vou vendo se eu tenho fé em Jesus, porque a fé em Jesus, o que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer na minha vida. Amém? E ele afirmou o que eles queriam saber. Jesus diz para eles: isso não interessa. Isso não interessa vocês saberem. Porque o que eles precisavam ali não era saber nada disso. E depois foi revelado, os sinais que iriam acontecer nas cartas é revelado. Mas o Senhor Jesus fala aqui que ele não tinha que saber nada disso. Que isso o Pai que estava aguardando e ele que ia revelar, e se quisesse. Mas ele diz o que iria acontecer. Mas vocês, recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Quando? Que há de vir sobre vós. Aí depois nós aprendemos que isso acontece depois de ouvir o Evangelho da verdade, tendo crido nele, foi selado com esse Espírito Santo de poder. Amém? Um versículo encaixa no outro e vai formando o corpo, enchendo o corpo de vida. Amém? Que há de vir sobre vós. E fala, vai vir sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas. Amém? Ser-me-eis testemunhas, testemunhas de Jesus. Aqui fala, vai falando nos lugares e depois fala em todos os lugares. Amém? Não sobra nada. E nós lemos em Lucas, o que nós lemos aqui, no capítulo 12 de Lucas, que nós lemos no início, diz assim, lá fala que vocês vão ser minhas testemunhas, e aqui em Lucas, o Senhor Jesus falando com eles, no versículo 8 e 9, 12, 8 e 9, diz assim, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No 9, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Então, essas testemunhas não iriam negar Jesus. Amém?
Então, o confessar aqui em todos os lugares é falar o que Jesus mandou. É agir de acordo com o querer de Jesus, porque eu sou testemunha de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 e 27, vai falar isso. E o Espírito Santo que ia descer sobre eles, Jesus fala para os discípulos que o Espírito Santo ia testificar de Jesus. Aí depois ele fala, vós também testificareis de mim. É claro, quem tem o Espírito Santo vai confessar Jesus, porque a obra do Espírito é confessar Jesus. Amém? Quem acredita em Jesus, irmão? Aqui. A Bíblia falou aqui que onde não acontecer isso, Jesus afirmou aqui, tá? O Salvador, o governador do universo, o sustentador do universo, falou que quem não confessar Ele vai queimar no inferno. Amém, irmão? Está entendendo? E ele disse, já afirmou que milhares de pessoas, muitos, vão pensar que era brincadeira a palavra dele. E vão pensar que vão entrar chamando ele de Senhor. Ele vai falar assim abertamente, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade que praticamos, Senhor? Eu falei que quem não me confessasse diante dos homens, eu falei que eu não ia confessar diante do meu Pai que está no céu. Entendeu, irmão? Eu acho melhor, já que estamos aqui, nós levarmos isso mais a sério, porque a impressão que dá é que tudo não passa de uma brincadeira. Só que o Salvador que está falando, aquele que está mantendo bem a gente respirando agora, é Ele. Não é mais ninguém não é médico nenhum, não é ninguém dessa terra que mantém a gente respirando. Amém? Ele que manda. Ele disse que eu vou ser testemunha, porque eu vou ter essa capacidade, porque eu estou recebendo um poder sobre-humano na alma, o poder do Espírito. Ele falou isso. Amém? Então não é brincadeira. Testemunha, sabe onde? Em todos os lugares. Eu vou ter que testemunhar, sabe quem? Jesus. Eu vou ter que confessar. Falar o que de Jesus? A Bíblia diz que é o nome dele. Quem é Jesus? Só pela fé que eu sei quem é Jesus. A fé salvadora. Eu entendo e eu vivo como, sabe o quê? A Bíblia diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A fé que eu tenho em Jesus vai revelar que eu acredito nisso. Porque Ele, como Senhor e Salvador, veio morar dentro da presença do Santo Espírito, que é o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria. Agora, esse mesmo Espírito que formou uma criança de uma forma sobrenatural dentro do ventre de Maria, gera Ele dentro de mim. Porque recebereis as virtudes do Espírito. Que Espírito? O que estava na criação dando vida. Que Deus falou, a palavra saiu e Ele pairava sobre a face do abismo, trazendo vida. É o Espírito vivificador. Amém? Amém ou não amém? Amém, irmão? Vai ser minha testemunha com as colegas. Tu vai ser minha testemunha com os teus colegas, com a tua irmã, com o teu irmão. Tu só vai falar o que eu quero. Tu só vai fazer o que eu quero que tu faça. Tu vai revelar qual é o meu poder, o que eu exijo. Tu vai falar. Amém? Tu vai falar do jeito que eu quero. Tu vai viver de acordo com o meu querer. Tu vai ser minha testemunha, não do teu jeito, do meu.
Amém, irmão? Não pode ser omitido isso. Amém? Porque ele fez de tudo. Eu fiz tudo por você. O que fazes tu por mim? Toma aí como eu quero. Amém? Se não, já, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Tu vai para onde? O teu cabelo todinho está tudo contado. Eu sei de tudo. Amém? Esse Senhor, vós sereis minhas testemunhas. E depois que ele fala isso aqui em Atos, a Bíblia diz que ele vai subindo. No filme a gente vê isso, amém, o super-homem, mas é tudo mentira. Aqui não foi mentira, não. Eles vendo Jesus falando, subindo. Amém? Subindo para descer esse Espírito. Uma obra perfeita, que não tinha. Por enquanto, vocês não podem ser testemunha minha em lugar nenhum. Por enquanto, vocês mentem. Vocês vão mentir. Por enquanto, vocês vão fugir. Por enquanto, vocês não vão ter a capacidade de falar a verdade para as pessoas. Quem se encontra assim, irmão? Por enquanto, vocês não têm peito para falar minha palavra pura. E nem tem como de falar. Vocês ficam quietinhos, não falam nada. Passa despercebido quem vocês são, por enquanto. Mas o Espírito Santo, quando descer, quantos não tem o Espírito, irmão? A maioria não tem. Mas ele não acabou com tudo, está dando oportunidade. Amém, irmão? A maioria não tem, porque não está nem interessado em revelar ele nos lugares. Não quer, não passa. Essa reunião aqui já era para ter mais gente. Porque o tempo que nós estamos reunindo já sábado, já podia ter um esforço de alguns para poder estar aqui, estaria. Outros não, mas tem alguns que poderiam já estar aqui, mas não interessa, porque o dia do culto é quarta e domingo. Mas eu preciso falar dele. Por isso que eu estou aqui. Eu preciso escutar, isso aqui foi para mim também. Isso aqui ele falou assim, quero que tu seja mais meu fiel. Estou te revelando mais coisas para tu ser mais fiel. É isso. Tu vai se deparar com a tua irmã, com a tua família. Se tu não falar, tu é uma testemunha falsa. Se tu não falar o que tua parente, tuas pessoas precisam, tu é falsa testemunha. Você ainda não recebeu a terceira pessoa da Trindade. Você não tem coragem de ter uma briga. Você não tem coragem, tu não quer ser desprezado. Você não quer arrumar inimizade com a tua família. Você não quer arrumar inimizade com os teus parentes, com os teus colegas. Você não quer porque você não tem o Espírito. Porque Jesus falou que quando ele descesse, vocês não vão ter medo mais de nada. E foi revelado na vida deles que eles não tinham medo mais de nada. Só João morreu velho, mas sofreu um bocado antes de morrer. Ninguém ficou com medo. Depois eles se alegraram em sofrer, porque cada vez que eles sofriam, mais aumentava a fé. Eram mais aperfeiçoados, porque estava passando, e faz parte da vida de um cristão. Amém? Então, essa luz do Evangelho vai brilhar em todo lugar, porque é um cidadão agora do céu, não é mais da terra. Amém? Então, o poder, quem agiu em Jesus, agora ia descer para agir no corpo dele. Ele é o cabeça. Como é que vai fugir disso? Faz parte do corpo dele. Amém? Então, ele faz parte do corpo dele, ele é o cabeça, o Espírito Santo gerou ele, e o Espírito Santo que ia vir para o corpo dele, ele sendo o cabeça, impossível ser uma falsa testemunha, não tem como. Por isso que ele afirma, quem me confessar diante dos homens, porque isso vai acontecer.
Vai falar, porque o que o ser humano que está diante de mim precisa é de Jesus. Porque só Jesus pode salvar aquela alma. E é claro que nós vamos arrumar problema, porque revelar Jesus com a pureza dele, com a palavra dele, é problema certo, mas também vai ter salvação. E quem está experimentando essa salvação, sabe que aquela pessoa pode ser alcançada por esse Salvador. Agora, quando eu não me sinto salvo, eu não tenho esse desejo de passar a salvação pura. E isso é porque aqui dentro não ocorreu esse poder transformador na alma que ocorre. Então eu não prego esse poder transformador porque ele é santo demais e na verdade eu rejeitei ele. Como é que eu vou passar ele se eu não recebi na alma esse poder? Amém, irmão? Está ficando mais claro? Tá? Eu sou filho da luz agora. Se eu sou filho da luz, o que sai daqui é a luz do mundo. Se eu sou filho, andai como filho da luz. Como? Revelando as trevas que se encontram nas pessoas. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-a. Antes, condenai-a. Se tem alguém que está rejeitando a verdade, eu não posso tratar ela como se tivesse tudo bem e somos iguais. Eu não posso alimentar a conversa dela que está fora de Cristo. Eu tenho que falar para ela para onde ela está indo. Se ela não quiser, acabou a amizade. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Quem é comigo, quem não é comigo, é contra. Quem não junta comigo, espalha. Mas quem é por ele, tudo bem, é por nós. Amém, irmão? Amém ou não amém? Em Jeremias, abre a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 27. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Entende isso aqui, irmão? Já estava certo, Jeremias já tinha falado a mensagem do Senhor, o Deus, que eles iam para a Babilônia. Eles iam para a Babilônia. Ia ser escravo na Babilônia, mas o que acontece? Ia ter os falsos aqui, que eu estava falando, não, ninguém vai ser servo da Babilônia não, é mentira, eu não enviei esses, eu não posso tratar como se o inferno não existisse. Jesus falou que quem negar ele vai para o inferno. Se pintar um profeta, se alguém aparecer ignorando que tem o inferno como se fosse uma opção, não dê ouvido a esses que são falsos. Não dê, não. Se vir alguém vivendo como se o inferno não existisse, fosse uma opção, é uma opção servir a Cristo de forma correta ou não, não deis ouvido, não vos enganeis. Não o enviei, não é minha fiel testemunha, são falsos. Amém? Porque não os enviei, 15, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereças vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido à palavra dos vossos profetas que profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentira. Os que já foi para lá, tudo mentira, não vai vir nada. É só mentira.
que o que está lá já vai ser devolvido para o templo, vai ser devolvido. É mentira também, tudo mentira. Então o Senhor é contra a mentira. O Senhor não pode mentir. É o Deus da verdade. É o Espírito de poder, é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade não omite a verdade. O Espírito da verdade fala a verdade, vive a verdade. É a verdade que reina. Jesus falou, eu sou a verdade, é personificação, né, da verdade. Jesus andando, a verdade andando. Jesus falando, é a verdade andando, se libertando, salvando. Ele é a verdade. E o Espírito que ia descer, ia glorificar a verdade. Então não tem mentira. Por isso que não é permitido acrescentar um tio e nem tirar, porque isso aqui é lindo, espetacular e perfeito. Tudo passa, mas essa palavra não. Tudo passa, essa palavra não. Então o resto é mentira. O engano do pecado, o que ele quer? O engano do pecado, ele quer me manter na mentira. E pensando que toda hora pedindo, está pecando, e pecando, já conhece a verdade, e pecando, já conhece a verdade, e pecando, como se pudesse, porque Deus é misericordioso, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se eu pecar voluntariamente, depois de ter o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício. Essa é a verdade. Diz que se eu pecar, depois que conheço a verdade, eu vou para o inferno. Não diz que Deus é misericordioso, vai ficar a vida toda me perdoando. Algo que já era para ter me libertado há muito tempo, eu que não quero me libertar. É o que diz a Bíblia. Se vós, Jesus voltando-se para aquele, se vocês permanecerem na minha palavra, é não andar mais em trevas. Ele diz, quem me segue não anda mais em trevas. E se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, serão meu corpo. Aí eu vou revelar a verdade, e a verdade vai libertar vocês, não vai deixar vocês permanecerem no pecado. Ele liberta. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela age, ela tem poder para agir. Ela é o poder de Deus para salvar. O resto é mentira. São os falsos que estão mentindo, enquanto a mentira está dentro das pessoas, governando as pessoas. A mentira, não a verdade. Amém? Louvado seja Deus. O que ia ser manifestado? Jesus, a manifestação da verdade. E a igreja dele, a manifestação da verdade. Por que essas divisões? Por que ninguém fala com ninguém? Por que pode? Cada um, quando eu saí de onde eu era, quem viu eu saindo disse assim, nós estamos divergindo em pensamentos. Como se pudesse. Como se pudesse um santo viver de uma forma e o outro santo de outra. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus falou que cada atitude dele e palavra estava de acordo com a vontade do Pai. E o Espírito desceu para só falar o que Jesus falou e ensinar o que Jesus falou para ele ensinar, e ele não falará de si mesmo, ele vai fazer tudo aquilo que está de acordo com o Pai e com o Filho. Então não tem como um viver de uma forma e o outro viver de outra, um testemunhando com grande fervor e o outro não está nem aí para testemunhar, esse vai para o inferno, porque o poder que desce em um, desce em todos. Porque não tem fé, a fé, que estão dividindo a fé em um montão de pedaços.
Mas a fé recebe esse Espírito e vive de acordo na direção desse Espírito. Lembra que quando vocês chegarem na presença dos magistrados, autoridade, não tema o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito vai ensinar o que se deve falar. Vocês não estão sozinhos. Amém? Então perceba que se sem o Espírito eu não sei o que devo, mas quando eu tenho o Espírito, eu falo o que tenho que falar. Não nego. Amém? Então tem autoridade em todos os lugares. Todos os lugares, inclusive de parente, a autoridade do parentesco. Mas tem que falar. Amém? Quem quer ir para o céu? Só desse jeito. Só confessando como diz a Bíblia. Senão isso é perder tempo e naquele grande dia aí lembrar que foi falado e não ligou. Está repreendido, amém, irmão? Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6. Glórias ao Senhor Jesus. No 3 diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma. Para quê? Para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 7, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Presta atenção, quanta coisa para poder ser recomendável, para poder dar um verdadeiro exemplo, digno, com a presença desse Espírito. Amém? Parar perto de uma pessoa assim, ela vê Jesus em você, ela vê um outro ser ali. Então não tem como, perto de uma pessoa que já falou assim, não quero seguir Jesus, eu ficar perto dela, como se nada tivesse acontecido e conversando sobre todas as outras coisas com ela, como se tivesse tudo bem. Não faz sentido. Amém? Não faz sentido. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Provérbio é a palavra de Deus também, tá? Glória a Deus. Fazendo a aplicação certa, não tem problema nenhum. 12:17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. 19, o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Uns 70 anos, 80, no máximo. Mas a língua, quem fala a verdade, o lábio de verdade, ficará para sempre. Amém? Eternamente. Glória a Deus que Deus deu oportunidade de receber a verdade e poder ficar para sempre. Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Não, no 12, perdão, vai no 12, agora vamos ler o 22. Lá mesmo. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre aqueles que estão com a verdade e não deixa ela fazer a obra dela, prende ela. A ira, então veja bem, quem não manifesta a verdade da salvação, o Evangelho, não é uma testemunha fiel de Jesus, o que está sobre ele não é a salvação, não, é a ira de Deus.
Amém? Ele é falso. Ele não prega a verdade da salvação às pessoas e por quê? Não deixou a verdade fazer a obra na alma dele primeiro. Por isso que não passa adiante. Então não é a salvação, olha quantos tem aí, que na verdade a ira de Deus está sobre a vida e está falando assim, ó, vamos orar, vamos se reunir. E como se Deus tivesse, me honro com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o que diz a Bíblia. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O que é deleite, irmão? Então, Deus tem prazer nos fiéis. E só tem porque Ele fez essa obra. Porque não há um justo sequer em Cristo Jesus. Nós passamos a ser aceitáveis em Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, isso é para todos nós, para se tornar uma realidade em nossas vidas. E para isso, o que acontece? Esse poder transformador que eles não tinham, mas ficar em Jerusalém para ser revestido desse poder, experimentar esse poder transformador, que seja lá onde estiver, ser uma testemunha fiel do Senhor, não esconder nada, não temer nada. Não temo o homem que só tem poder para matar o corpo. Eu vou revelar aqui, vocês devem temer. Amém? E quando eu estou mentindo, não revelando essa verdade, eu estou impedindo, não permitir aqui, e estou impedindo a salvação, impedindo o agir de Deus em uma alma. E Jesus, tudo que Ele fez foi para salvar aquela alma que está diante de mim. Só que se essa pessoa já declarar em voz alta que não quer, aí é com ela. Mas eu tenho que revelar, porque Jesus, dá um passo, eu tenho que dar. Agora dá mais 3, eu tenho que dar. Agora fica parado aí meia hora, eu tenho que ficar. Agora dá 3 pulos para frente, eu tenho que dar. O que Ele mandar fazer, eu tenho que fazer. Porque o que Ele manda eu fazer, a verdade é a melhor coisa a ser feita. Se eu negligenciar isso, eu não estou agindo de acordo com o espírito da verdade. O espírito do erro continua aqui e eu sou uma falsa testemunha. E falsa testemunha é abominável aos olhos do Senhor. Amém? Só estamos aqui reunidos porque um dia quem desceu, a Bíblia chama, sabe de quê? A fiel testemunha. Por isso que teve salvação para a humanidade, porque a fiel testemunha desceu e pregou a salvação e revelou como se vive a salvação. Eu vivendo de acordo como ele revelou, eu passo nele a ser uma fiel testemunha também, com a ação sobre-humana do Espírito Santo em mim, em nome de Jesus. Amém, irmão? Senão, isso não é brincadeira. Não é. Não é. Mas não é mesmo. Estão brincando, assim como os tinham, às vezes o falso está me guiando, Sabe para quê? Já que estamos aqui, Jesus, o grande libertador, tirar o falso de dentro de você e de dentro de mim, seja lá o que tiver. Tirar. Porque para tirar o falso, só esse poder é entrar e tirar o falso de dentro de mim. Aí é para quê? Porque nós vamos ter que falar, isso era impossível. Mas tudo é possível ao que crê. E não é crer para tirar o câncer, não é crer para tirar o problema no cérebro, seja lá o que for externo, porque às vezes ele não vai tirar nada disso, e tu vai morrer por isso. Os irmãos morreram porque ele deixou matarem eles, mas agora ninguém pôde tocar na alma deles. E o principal, isso é
a salvação. Amém? Esse poder desceu, viu? Para ser minhas testemunhas. Não é para nada, ninguém vai ficar mais doente. Mentira. Todo mundo vai ficar empregado e ganhar bem. Mentira. Revelar quem eu sou, por que eu estou aqui, como eu vivi, como eu quero que viva, revelar quem eu sou, o meu poder, a minha autoridade, o que eu faço, revelar tudo, revelar quem está indo para o céu e quem está indo para o inferno, como se vive a salvação, revelar o que eu quero, para naquele grande dia, se for minha testemunha fiel, eu falar assim, entra bendito do meu Pai, e ver que quem vai falar, testemunhar, entra, é Ele. Amém? Não é mais ninguém, é Ele. Não é pastor, não é denominação, não é o sistema da igreja, não é. Quem vai autorizar a entrar é Jesus. Amém? Que em nome de Jesus, ó, mentira, silêncio quando é para falar a verdade, não falar, está mentindo, está negando, está proibindo a verdade de fazer a sua obra. Amém? Repreenda isso em nome de Jesus e que possamos revelar com a nossa vida que fomos libertos e falar com mais ousadia. Amém? Em nome é o que o Espírito Santo queria nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.